Primeiro que nós temos que entender é que Florianópolis é uma ilha que vai ter seu desenvolvimento econômico de uma forma mais acentuada a partir dos anos 60 e 70, né? Final dos anos 60 e começo dos anos 70. A ilha, ela, como capital, ela entrou num processo de desaceleração econômica com a desativação do porto nos anos 50. Então, o porto, ele configurava toda a paisagem urbana da cidade. Quer dizer, todo o centro histórico estava configurado pelo porto, né? Desde o século XVIII, século XIX, né? Mas com a mudança de calado dos navios, o porto já não tinha mais profundidade para receber esses navios. Então, foi deslocado para Itajaí, Imbituba, São Francisco, e o porto de Florianópolis, então, entrou em decadência. Isso é um primeiro processo. A ilha precisava se afirmar como capital econômica do Estado. Então, se passou a planejar um desenvolvimento estratégico para a ilha de Santa Catarina. Dentro desse desenvolvimento estratégico, nós tivemos dois planos. Um primeiro plano, nos anos 50, de um professor de Porto Alegre, um arquiteto de Porto Alegre, Eduardo Greif, que vai pensar a possibilidade de um novo porto para Florianópolis. Mas esse plano não vai para frente. E chega nos anos 60, então, nós passamos a ter uma discussão sobre a possibilidade de Florianópolis se constituir uma região metropolitana, pegando São José, Palhoça, Biguaçu, uma grande região metropolitana, e transformar realmente Florianópolis numa capital, né, de desenvolvimento de peso, de âmbito regional. E para isso, então, vai se pensar na construção de uma segunda ponte, né, porque então nós tínhamos a ponte de ferro, a ponte antiga, construída por Ercílio Luz, na década de 20, e se planeja então construir uma segunda ponte. Essa segunda ponte então implica numa operação urbana que vai ser um desastre para Florianópolis, um desastre cultural para Florianópolis. Por quê? Porque ela implicou então na produção de uma massa muito grande de aterro sobre o tecido histórico, né? Então nós temos esse primeiro aterro aqui, que é o aterro da área central, né, para receber essa segunda ponte. E nós temos esse segundo aterro, que é na parte da costeira em direção ao Campeche, que seria o foco de desenvolvimento, onde se pensava em construir uma cidade de 300 mil habitantes. Então se planejou esses dois grandes aterros sobre a borda da cidade, e exatamente a borda portuária, né, onde que se mais definia o caminho das águas. Quer dizer, onde que toda uma poética do urbano constituído como porto, e que dava o caráter da ilha enquanto insularidade, enquanto porto, enquanto contato direto com esse barulho da água, com esse ir, né, ir e vir dos barcos que atravessavam a Bahia, que davam toda uma dinâmica especial, cheiros, olfatos, cantigas e toda uma poética desse lugar, vai ser de uma hora para outra destruído. O aterro então, ele cria um afastamento dessa borda d'água, né? e simplesmente para receber um tráfego rodoviário. Então ele não tem a princípio um desenho urbanístico, né, para configurar uma nova, vamos dizer assim, centralidade urbana. O projeto que vai aparecer já nos anos 60, começo dos anos 70, aqui nós temos, por exemplo, os projetos de 75 para a cidade. Vocês imaginam a proposta, então, da equipe de urbanistas, que pensavam, então, para esse aterro, colocar torres, né? Torres e empreendimentos imobiliários nessa orla, né? Esse projeto, então, vai enfrentar grande oposição, não era todo mundo que concordava. Havia, nesse momento, urbanistas que pensavam que a parte central, essa parte do aterro, deveria receber equipamentos públicos, como uma nova catedral, um teatro, um centro cívico, administrativo, enfim, uma arquitetura que pudesse configurar esse marco de entrada da cidade, não é? E essas posturas diversificadas vai gerar um conflito de interesses. Até que, em meados dos anos 70, Burle Marx vem a Florianópolis inaugurar o Jardim da Universidade Federal, né?
E o governador, naquele momento, era Antônio Carlos Conde Reis, e vai convidar Burle Marx a desenhar, então, um parque para essa área. Este projeto do parque não era um consenso entre as equipes urbanistas. Foi uma atitude um pouco precipitada do próprio governador, mas enfim, o Burle Marx então desenha um parque, né? Este parque então, ele tinha todo um projeto que buscava criar uma grande praça seca em frente à Praça 15, né? Um projeto muito importante sob o ponto de vista da obra do Burle Marx nos anos 70, né? Quer dizer, pós-passeio de Copacabana. Ele tem uma caligrafia toda marcada dentro do que nós chamamos de abstração lírica, e na borda, junto ao mar, ele desenha um parque de atividades com quadras de esporte, quadras de tênis, né? Enfim, uma série de atividades esportivas, e cria 3 passarelas que conectavam então a área central com a borda d'água, tentando evitar, amenizar o impacto desse rompimento. O que aconteceu? Aconteceu que esse projeto, desde o início, sofreu, vamos dizer assim, boicotes, não se instalaram as águas dos chafarizes, não se colocou uma iluminação adequada, não se colocou as passarelas, somente uma que hoje funciona em frente ao sacolão e ao terminal, o centro de convenções, né, foi instalada. Então, claro que as pessoas passaram a não usar a borda, e automaticamente essas bordas foi sendo ocupada por uma sequência de edifícios, né, completamente inadequado como desenho de borda d'água. Então hoje essa borda d'água encontra-se completamente degradada, uma área de uma beleza paisagística importantíssima dentro do cenário da ilha de Santa Catarina, que é onde nós vamos ver o pôr do sol, é onde que a gente assiste a maravilha que é o Monte do Cambirela, que é um maciço montanhoso muito importante dentro dessa paisagem afetiva dos moradores da ilha, né? E ao construir esses edifícios, como o centro de convenções, o sambódromo, e equipamentos como, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto, numa borda d'água, de uma importância paisagística dessa, revela, em última instância, esse desastre que se tornou toda essa ocupação do aterro, né? Muito bem, dentro dessas propostas que a cidade hoje tem para a área, quer dizer, pensamos de que ainda há possibilidade de se recuperar o aterro, né, como lugar realmente de um desenho urbano novo para a cidade, mas fundamentalmente fazer desse aterro um lugar de vivência da população, né? Houve 2 projetos num concurso que foi promovido pela prefeitura no final dos anos 90, né, do século passado já, né, do século XXI, que é um projeto em que tenta recuperar então a borda d'água, levando a água novamente até o mercado, onde que ela era originalmente, né? Esse projeto é um projeto muito interessante, mas eu acho que ele tem um problema, que ele concentra uma quantidade de edifícios verticais muito aqui nessa zona histórica, impedindo visuais tanto do Hospital de Caridade quanto do skyline do setor histórico que nós temos aqui junto ao setor oeste, né? Aqui nós temos um outro projeto, que é um projeto que ficou em segundo colocado, mas que esse projeto tenta preservar o Jardim do Burle Marx e leva então todas as atividades para a borda d'água. Esse projeto me parece também equivocado, porque ele concentra em formas de edifício com gabaritos altos, ao meu entender altos demais, e com um tipo de ocupação um pouco que rompe também as visuais dessa borda d'água. Então eu acho que os 2 projetos são 2 projetos inviáveis, né, para a cidade. Eu acho que nós temos ainda que encontrar um projeto que tenha um desenho mais simples,
né? Eu, ao meu entender, uma operação a ser feita aí no centro da cidade, ela implicaria no desenho de um novo mercado público, ela implicaria na ampliação da Praça 15 até a borda d'água, não é? E recuperar parte do Jardim do Burle Marx, que ainda poderia ser resgatado, pelo menos como desenho, né, de uma praça central em frente ao mercado público.